Então, quinto ano, muito bem, boa tarde. A professora compartilhou aí a página da apostila, a página 20, certo? Aí aqui vocês tinham que encontrar o nome dos animais, né? Que vocês tinham a tarântula, vagalume, né? A barata, grilo, gambá, escorpião, morcego e coruja, ok? Aí vocês tinham que ler também. Já para colocar aqui para baixo, só não está indo. Aqui, ó. Vocês tinham que ler também o texto aqui, ó. Animais de hábitos noturnos. Maria, leia para a prof. Maria Eduarda. Animais de hábitos noturnos. São espécies de animais que possuem vida ativa durante a noite e dormem durante o dia. Esses animais costumam caçar, reproduzir e se deslocar durante a noite. O hábito de vida noturno ocorre em função de necessidades fisiológicas, alimentares ou reprodutivas. Algumas espécies, por exemplo, possuem hábitos noturnos como uma estratégia para não serem pegas por predadores ou de hábitos noturnos. Diurnos. Posso continuar? Pode. Embora muitas espécies noturnas possuam hábitos noturnos, também conseguem se manter ativas durante o dia, ou fazem poucas atividades durante o dia e as principais no período da noite. Principais características: sistema visual, auditivo ou de orientação adaptados para o escuro, noite. Metabolismo mais ativo no período escuro do dia, noite. Necessidade em algumas espécies de conservar a água do corpo, evitando o calor. Muito bem, Maria. Obrigada, amor. Então, aí vocês têm, né, animais de hábitos noturnos, né, algumas informações, e esse texto ele está disponível aqui no site, ó, todabiologia.com, zoologia/animais, daí hábitos noturnos, acesso no dia 29 de abril de 2019. Muito bem. Então, após a gente ler, fazer a atividade aqui, né, que vocês encontraram no Caça Palavras, vocês tinham que ler ali algumas informações sobre esses animais, né? Algumas curiosidades. Muito bem. Aí vocês tinham que transcrever o nome desses animais aqui do Caça-Palavras. Certo? Que daí são... Quais são eles? Morcego, gambá, escorpião, vagalume, coruja, barata, tarântula e grilo. Muito bem. Ó, esses animais, os mesmos que estavam lá no caça-palavra, ok? Então, o primeiro aqui eu vou iniciar com letra maiúscula, porque início de frase, letra maiúscula, e sempre, ó, finalizando com ponto final a frase, tá? E depois vocês tinham a atividade ali, ó, palavrinhas de cá para lá, né? As palavras de cá para lá, que são as atividades que a gente vai fazer aqui, a atividade que a professora vai fazer agora, e que vai falar sobre o uso do discurso direto e o discurso indireto. Então, só relembrando, o discurso direto é quando apresenta a fala do personagem, né? Ele é representado pelo sinal do travessão e pelas aspas. E o uso do discurso indireto é a fala do personagem, do narrador, né? O narrador está fazendo essa fala do personagem. É o narrador que está apresentando ali o personagem, que está falando daquele personagem. E é o discurso indireto, na terceira pessoa. Nós vamos encontrar nos textos que a gente vai ver aí algumas falas do narrador que está representado pelo travessão. E por que isso acontece, professora? Né, que vocês já viram aí nesse primeiro textinho que tem aí na apostila de vocês, né? Quando acontece isso... É um narrador personagem. Isso, não é um narrador personagem, é um narrador. Ele está separando a fala do personagem
com a fala do narrador. Então, a gente pode separar essas falas também pela vírgula, né? Então, aparece a fala do narrador lá no início através do travessão do personagem, lá no início do texto, né, da frase ali, e depois vai aparecer na fala, né, ali, ó, respondeu ou disse ao menino, respondeu ao menino. Então, quando apresenta esse verbo, né, ali na fala do narrador, nós chamamos de verbo de elocução, tá? E ele é representado, então tem o travessão, né? E vai mostrar ali para vocês, a prof vai compartilhar aqui a tela para vocês verem. Ó, e vai mostrar, vai diferenciar a fala do narrador e do personagem, tá? Então, olha só, ali no texto, o prof já vai botar aqui para vocês, tá? Ali no texto vocês têm o seguinte, ó. Releia um trecho da lenda Como Surgiu a Noite. Então, vocês tinham aqui, ó. Deixa a prof voltar lá no texto. Ó, essa lenda aqui, ó. Como surgiu a noite. Deixa a professora pegar um exemplo aqui, ó. Lá no comecinho. Ó, aqui vocês tinham, né, a parte 3, né? Mas nós tínhamos a parte 1, parte 2 e parte 3, tá? Aqui, ó. Presta atenção nessa frase aqui que a professora vai ler para vocês, ó. Para vocês compreenderem aí a fala do personagem e do narrador. Então, ó. Aqui, vocês têm um parágrafo, certo? Ó, não é possível, sempre foram obedientes. Essa fala do personagem, ela está representada pelo sinal do... Travessão. Travessão, muito bem, Maria, aí, do travessão. Aqui, vocês têm outro travessão, mas esse travessão aqui não está se referindo à fala do personagem. Ele está se referindo à fala de quem? Narrador. Do narrador. Por que que eu percebo isso? Porque aqui tem um verbo, ó. Esse verbo está indicando, ó. Disse ele, toda essa fala aqui é do narrador. Tá? O narrador está falando que o personagem se referiu aqui, ó, que o personagem está apresentando. Então, o que que acontece? Ele é representado pelo travessão também, mas é na mesma linha. E o que que isso acontece, professora? Porque está separando. Ó, a prof circula aqui, ele acaba clicando lá em cima. Está separando a fala do personagem com a fala do narrador. Tá? E outro sinal que a gente pode substituir aqui, ó, esse travessão, para separar a fala do narrador e do personagem, também é a vírgula. E nós chamamos aqui, ó, quinto ano, esse aqui é um verbo, tá? Nós chamamos, que nome que nós damos para esse verbo? Quando ele se encontra na fala do narrador. Verbo de elocução. Por quê, professora? Porque é o verbo que está na fala do narrador, tá? Verbo de elocução. Aqui embaixo você já encontra um outro exemplo, ó. Nós também estamos perdidos. Como viveremos no escuro para sempre? Aqui é a fala de um personagem, ó. Ó, aqui é a fala do personagem. Como que eu percebo isso, professora? Porque está representado pelo travessão, aqui, ó, no início da frase, da linha, né? E no início da frase, travessão. Ele sinaliza que é a fala do personagem. Porém, aqui, ó, aqui vocês encontram um travessão. E encontram, ó, opa, acaba clicando, a prof clica aqui para destacar e clica todo, aparece todo destacado o texto. E aqui aparece a fala do narrador. Isso. E como que eu vou perceber, professora, que é a fala do narrador, né? Que aparece aqui, ó, que é separado da fala do personagem. Porque eu vou ter um travessão aqui. Professora, e se não tivesse o travessão? Poderia ser a vírgula. Poderia estar separado por vírgula também. Tá? Então, ó, letra minúscula, ele é na mesma linha, tá? Ele não pede essa fala do narrador, ele permanece na mesma linha, tá? Eu não coloco um parágrafo para ele. Ó, vocês percebam que ele está sempre na mesma linha no caso ali na fala do personagem, tá?
Então, eu não coloco um parágrafo novo para essa fala do narrador, tá bom? Então, percebam que aqui, ó, quando apresenta a fala do narrador na linha ali do personagem, né, na mesma fala, ele vai apresentar um verbo, que nós chamamos de verbo de elocução, tá bom? Então, é a atividade que a professora tinha passado aí para vocês, que vocês tinham que destacar as cores dos personagens, as falas dos personagens e a fala do narrador, tá bom? Certo? Deu para entender aí? Sim. Certo? Ok? Se não entenderem, é só falar para a professora. Então, ok. Vou colocar lá na perguntinha, então, novamente, tá? Então, nós estamos fazendo aí a interpretação do texto Como Surgiu a Noite, né? Que a professora só voltou ali para mostrar essa atividade do verbo de elocução. Então, aqui na número 1, vocês tinham o seguinte, ó. Pedro Henrique, pode ler para a professora. Releia um trecho da lenda Como Surgiu a Noite. Daí, posso ler ali? Pode. Dê-me um pouco da sua noite, só um pouco, por favor, pediu ela à cobra grande. Não aguento mais, como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, suplicou a árvore, quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Muito bem, Pedro. Obrigada. Então, ali vocês têm a letra A. Olha lá a letra A, o que diz, ó. Que sinal de pontuação inicia a fala do personagem? O que vocês colocaram aí? O travessão? O travessão, ele vai sinalizar a fala do personagem. Professora, tem outro sinal que eu sinalizo, que eu posso usar também na fala do personagem? Tem. Qual é? As aspas. As aspas eu também vou utilizar para mostrar na fala do personagem. Porém, quinto ano, quando que a gente utiliza as aspas? Quando a gente vai escrever um texto formal, né? Um artigo de opinião, escrever um texto lá para o jornal, para uma revista, aí a gente utiliza as aspas. Nos textos, né? Aqui que tem o gênero de uma lenda, de uma fábula, né? Que são textos fictícios, tá? A gente utiliza o travessão. Os textos que a gente constrói, né? A professora pediu para vocês construir um texto, vocês vão representar a fala do personagem aí pelo travessão, tá? E se a gente for escrever um texto, então, com mais formalidade, né? Que eu vou utilizar aí já um artigo de opinião, uma dissertação, né? Eu vou escrever, então, no lugar da fala aí do personagem, né? Uma entrevista, uma reportagem, né? A gente vai utilizar as aspas, tá bom? Então, aí vocês sinalizaram para a professora que é o travessão que representa a fala do personagem. Muito bem. Depois vocês têm a letra B. A letra B vocês tinham 3 cores de lápis para fazer, que é o verde, roxo e o vermelho. O verde representa a fala ali da árvore, certo? A cobra grande vocês tinham que fazer de roxo. E o vermelho, que era a fala aí do narrador, desculpa. Ok? Então, o que vocês pintaram aí de verde? As partes que falam dê-me um pouco de noite, só um pouco, por favor. E a outra que fala não aguento mais, como não anoitece, estou sempre acordado, mas preciso descansar. Ótimo. Todo mundo fez essa parte aí de verde, igual o Murilo? Sim. Uhum. Ótimo. E de roxo, o que vocês sinalizaram aí? Não posso fazer nada. Isso. Não posso fazer nada. De roxo. Muito bem. Narrador. E do narrador, então? Pediu ela a cobra grande, suplicou a árvore quase caindo e respondeu a cobra grande. Isso, quinto ano. Muito bem. Então, aí, ó. Preste atenção aqui no gabarito da professora. Essa parte que está destacada com um traço só, né? Com um sublinhado, ó. Só tem um. É a cor verde. E o que está com 2 sublinhados, ó, né? Tem sublinhado aí duplo, é o roxo. E a fala, então, do narrador é o pontilhado, tá? Percebam aqui, ó, nós temos aqui, ó, parece aqui os verbos, ó.
pediu. Olha aqui na fala do narrador, ó, quinto ano. Pediu. Olha aqui, ó. Suplicou e respondeu. Aparece também a fala do narrador aqui, ó. E percebam que não há parágrafo, ele continua na mesma linha, tá? Então, a fala do narrador, quando ele se refere ao personagem, que apresenta o verbo de elocução, eu não dou parágrafo. Eu continuo na mesma linha, tá bom? Aí ali, ó, preste atenção. Quando aparece a fala do narrador, né, utiliza-se esses verbos, tá? Pode ser anunciar, falar, dizer, contar, gritar, reclamar. Por quê? Porque o narrador ele vai se referir ao personagem na terceira pessoa, né? Ele respondeu, ó, respondeu. Quem respondeu? Ele. Tá o pronome aqui oculto, né? Então, ó, ele respondeu, ele pediu, tá? Aqui o outro, ó, ele suplicou. Então, o narrador vai se referir ao personagem na terceira pessoa, tá? E vai apresentar esse verbo, que nós damos o nome de verbo de elocução. Muito bem. Aí ali aparece as cores para vocês pintarem, né? E a letra C, então, vocês tinham que relacionar os verbos que indicam, né, as falas dos personagens com os seus significados. Aí vocês tinham a letra A, B e C. Vocês tinham a letra A, o verbo pediu, B, suplicou e C, respondeu. Pediu, quem é que pediu? Pediu. Pediu, o que significa? Pediu, o que é? O mesmo que solicitar. O mesmo que solicitar, né? Muito bem. E o suplicou, o que significa suplicou? Pedir com humildade, implorar. Isso. E respondeu, o que significa? Dizer algo em resposta. Isso, show, quinto ano. Muito bem, então tá aí, ó. Né? Ó. Então, aqui, pediu o mesmo que solicitar, suplicou pedir com humildade e implorar e respondeu dizer algo em resposta. Aí vocês tinham a número... Opa! Vocês tinham a número 2, completar os trechos ali com a fala do narrador. Vocês tinham que usar o verbo. Então, como a professora falou para vocês, que os verbos, eles devem aparecer aí na fala do narrador quando ele se refere a outro, ao personagem, né? Sim. Aí, o que vocês colocaram ali? Murilo, pode ler para a professora. Conversar? Ora. Até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosta de tomar banho em água parada. Eu botei. Disse a raivosa cobra grande. Isso, disse a raivosa, ou reclamou a cobra grande, ou falou a cobra grande, tá? Eu coloquei disse a cobra grande. Ótimo, muito bem. Disse, falou, reclamou, contou, né? E a outra? Posso ler, prof? Pode. Enquanto não conversamos, eu não ando, avisou o rio. Avisou o rio, falou o rio, teimou, suplicou, respondeu, tá? Muito bem. Então, aqui tem umas sugestões para vocês, né, falarem aí, ó, escreverem, né? Ok? Então, sempre, ó, colocando o verbo, tá? Que o narrador, ele vai falar, né, a forma como o personagem aí estava se referindo, tá? Então, E percebam, ó, que ele continua na mesma linha, eu não dou parágrafo. A fala do narrador, tá bom? A outra página, 22, continuava também. Vamos lá. Opa. Rafaela, pode ler para a professora. Levem isso para minha filha, mas prestem atenção. Não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimento para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre e não conseguirão encontrar nem o caminho de volta.
disse a cobra grande, dando-lhes o recado. Muito bem, disse a cobra grande. Que mais? Avisando Falou, avisou a cobra grande. Né? Sempre terminando aí no passado, né? Que mais? O que vocês colocaram? Prof, Oi, pode falar. o prof vai até um pontinho da 26, porque um pontinho tem a ver com a 22, né, prof? Sim. Com a 6, né? Isso. Ó, O prof, eu coloquei, avisou-lhes a cobra grande. isso, muito bem. Aí vocês tinham aqui, ó, discurso direto. Então, o discurso direto, como a professora já havia explicado, é a fala do personagem, né? É o momento que o personagem está falando. Ele é representado pelo travessão ou pelas aspas, né? Então, em uma história, alguns personagens realizam as ações. As conversas entre eles são apresentadas ao leitor por meio do discurso direto e indireto. O direto, só deixa a prof concluir aqui que você já fala. O discurso direto fala do narrador, do personagem, desculpa. E o indireto do narrador. O narrador faz essa fala, né, do personagem. Quando há a reprodução exata da fala do personagem, nós dizemos que o discurso ele é direto, porque o personagem está falando no momento. Ó. Fala exata. Nesse caso, a fala é indicada pelo travessão. Destaquem aí, ó. Discurso direto é indicado pelo uso do travessão ou pelas aspas. Tá bom? E aqui embaixo tem um exemplo, ó. Vamos abrir. Olha aqui o sinal de pontuação, gente, ó, o travessão. Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu da tampa, o buraquinho do caroço, né? Que tampa o buraquinho do caroço. Então, essa fala aqui é do discurso direto. Como que eu vou perceber isso? Porque está sinalizado pelo sinal do travessão, ok? Depois vocês tinham que ler ali o trecho, certo? Flávia, pode ler para a professora. Ô, prof, vocês já fizeram a página 23 e 24 até a letra B, por C, porque minha mãe teve que usar o telefone rapidinho. Agora? Não, nós estamos corrigindo ainda. Ah, não. Tá bom? Pode ler, Flávia, para a professora. Mas não era até 22? É, mas a Flávia está lendo a página 22, a número 3. Ninguém está na página 23. Eu achei que falei a mesma coisa lá na 24. Não, aqui, amor, ó. Estamos aqui, ó. A número 3 aqui, ó. Releia o trecho a seguir. Ainda é na página 22. Vai lá, Flávia. Pode ler para a prof. Releia o trecho a seguir. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender, disse um dos irmãos. Muito bem. Aí vocês tinham que sublinhar as falas conforme a legenda. Duas cores, verde e laranja, verde e roxo. Fala de um dos personagens. O que vocês sublinharam aí? Um dos personagens posso falar, prof? Pode. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. E a fala do narrador disse um dos irmãos. Isso mesmo. Muito bem. Ó, então, vocês tinham duas cores de lápis aí para pintar. Verde e roxo. Verde é a linha aí, né? E o roxo é onde tem aqui, ó, essas duas linhas. Ok, galera? Alguma dúvida sobre o uso do discurso direto e indireto? Não. Não? Tranquilo? Vamos lá, então. Na outra, vocês tinham que fazer o seguinte, ó. Qual é o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem?
Disse. Verbo Verbo disse. Que é mãe. Ó, a fala do narrador, ó. Tá aqui, ó. Na fala do narrador, há a presença do verbo disse. Muito bem. Depois, vocês tinham que reescrever o trecho, substituindo o verbo da fala do narrador por outro, sem alterar o sentido. Então, vocês tinham que manter a estrutura, porém substituir a fala aqui do narrador, ó, o verbo. Que verbo que vocês fizeram? Falou. Falou um dos irmãos. Muito bem. Qual outro? Pode ser o quê? Pode ser falou, pode ser explicou, pode ser comentou, tá? Pode ser esclareceu. Então, há vários verbos. Eu vou manter a estrutura, vou fazer o travessão, vou fazer o parágrafo, que é importante, né? Todo travessão exige o parágrafo, né? E na troca aí dos verbos, eu vou colocar um que tem o mesmo sentido, ok? Então, aí apresenta, ó, algumas sugestões. Explicou, falou, né? Esclareceu. Depois, aqui, ó, não era atividade. A professora vai explicar para vocês, tá? Então, não era tarefa. A professora vai explicar e a gente vai fazer ali. Então, olha só. Nessa atividade, vocês vão fazer o seguinte. E outro sinal de pontuação foi utilizado para separar a fala direta do personagem e a do narrador. Travessão. O travessão. Muito bem, então escrevam ali. O travessão. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado nesse trecho sem alterar o sentido? Aspas. Eu estou separando a fala do personagem com a fala do narrador. Qual é o sinal? Qual é o sinal? Ó, as aspas vai falar somente a fala do personagem. Aspas e travessão. A vírgula? Aqui, isso, a vírgula. Aqui, ó, que outro sinal eu posso substituir aqui, ó. Porque eu tenho a fala do narrador e tenho a fala do personagem. Qual é esse sinal aqui que eu posso substituir? Vírgula, né? A vírgula, né? Eu posso tirar aqui e colocar a vírgula, tá bom? Depois, vocês vão reescrever. Então, a prof, ó, vai explicar aqui para vocês essa bolinha, agora escreva esse trecho substituindo o travessão por outro sinal de pontuação. Então, no lugar do travessão, vocês vão escrever ali a Vírgula. A vírgula, muito bem. Ó. Então, vocês vão reescrever, tá? Então, essa atividade vai ficar como tarefa para amanhã, que nós temos 2 aulas, tá bom? Então, vocês vão fazer a bolinha aqui da letra E, tá? E vocês, o pontinho, né? A letra E vocês já fizeram, vão fazer o pontinho. Para amanhã, prof? Isso, para amanhã, tá? E vocês vão responder, então, a número 4 para a professora. Releia o trecho da lenda. Tá? E a 24 não, né? A 23 vocês vão fazer. A 24, vocês também vão responder ali para a prof. Percebam que vocês vão ler 2 trechos, tá? Na 4 tem um trecho para vocês lerem da lenda e na número 5 também, tá bom? Beleza? Ok? Uhum. Certo? Aí na 24 vocês têm a letra A, B e a C. A letra B é só para a gente aí fazer oral. Tá certo, quinto ano? Uhum.